Bom, pessoal, tem bastante gente já. Agradeço inicialmente a todos. Hoje o objetivo é dar uma noção boa ou básica para vocês também do porquê declarar, né? E eu tenho por hábito dizer o seguinte: o porquê declarar está muito vinculado com, às vezes, outras situações que não seja especificamente uma obrigatoriedade. A gente vai passar pelas obrigatoriedades, mas antes eu quero fazer esse pequeno preâmbulo, né? Pelo chat vocês vão poder fazer perguntas à medida que vocês quiserem, não necessariamente vai existir um momento para perguntas que eu também vou deixar no final, mas a qualquer instante ou qualquer colocação vocês podem também fazer as suas respectivas perguntas. E de qualquer forma, o que eu vejo que está muito comum acontecer, né? Às vezes a pessoa vai precisar, por exemplo, tirar um passaporte. Um dos documentos que é solicitado, principalmente na hora do visto, né? Tira o passaporte, depois vai precisar do visto. Um dos documentos solicitados é realmente a declaração do imposto de renda. Então significa dizer que a gente precisa ter, em determinadas situações, não, toda a declaração bem colocada, né? Sempre dentro desse contexto. Além disso, como que eu vejo, né? São situações de não obrigatoriedade que você pode simplesmente fazer uma declaração para efeito até de registro e de controle dos seus documentos. Então, uma das situações, como disse, é uma exigência, por exemplo, que precisa de, no caso de visto, vocês vão precisar de declaração de imposto de renda. Então vamos lá. Hoje nós temos várias situações que obrigam a pessoa física fazer a declaração do imposto de renda. E o fazer a declaração do imposto de renda não significa pagar imposto ou mesmo restituir imposto. Isso é um conjunto de elementos que vai sim colocar a situação de obrigatoriedade de declaração e se vai ou não apurar IR a pagar ou a restituir. Então, vamos lá. A primeira obrigatoriedade é do que chamamos de rendimento tributável superior a R$ 28.559,70. Então vejam, existem situações que nós temos hoje três tipos de rendimentos que são segregados pela Receita Federal. O primeiro deles é o rendimento tributável, que eu tenho como hábito dizer a grande parte da maioria, ou seja, o rendimento de salário, de horas extras, de outras situações, férias, né? São rendimentos tributáveis recebidos. Existem também os rendimentos tributados exclusivamente na fonte, que como exemplo eu coloco para vocês o 13º salário. Por que ele é tributado exclusivamente na fonte? Ele não se soma aos outros rendimentos. Ele tem uma tributação exclusiva, só ali em cima daquele valor. Então o 13º é um caso. Os rendimentos de aplicação financeira, exceto de cadeia de poupança e letras de crédito, são situações CDB, RDB, são situações que chamamos de rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Ou seja, eles não irão incorporar ou somar com qualquer outro tipo de rendimento que você porventura venha a ter. E temos também os rendimentos isentos ou não tributáveis. Então, os rendimentos isentos e não tributáveis, hoje nós temos, por exemplo, os rendimentos de cadeia de poupança, letra de crédito, imobiliário ou de agropecuária. Temos rendimento de salário família, que é ínfimo, mas existe essa situação. Então, segregando esses três tipos de rendimentos, os tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os rendimentos isentos, nós temos a situação como primeira obrigatoriedade para fazer a declaração do imposto de renda, os R$ 28.559,70. Lembrando que
A grande parte das pessoas físicas, na grande maioria, essas pessoas físicas recebem o seu informe de rendimento. Esse informe de rendimento, que é entregue pelas empresas para as quais você trabalha ou trabalhou, ele já contempla exatamente essas três situações. O que é rendimento tributável, o que é rendimento isento e quando, ou no seu caso de funcionário, por exemplo, é rendimento tributado exclusivamente na fonte, que é o 13º salário, dentre outras situações. Então, como premissa, como primeira obrigatoriedade, nós temos os rendimentos tributáveis que durante o ano de 2019 tenham atingido R$ 28.559,70, portanto, sujeitos à obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda. A segunda obrigatoriedade é quando você tenha recebido rendimentos isentos ou não tributáveis superior a R$ 40 mil no ano. Então, o que acontece aqui? Rendimentos isentos ou não tributáveis pode, por exemplo, ter ocorrido de você ter recebido uma doação de algum familiar ou de alguma pessoa. Você pode ter recebido, por exemplo, uma herança, e esses rendimentos são considerados rendimentos isentos. Também, além da caderneta de poupança, né? Então veja, recebi uma herança, e esta herança, pelo valor que consta lá no formal de partilha, ele é superior a R$ 40 mil, o que vai acontecer? Eu vou lançar como rendimento isento o valor que foi considerado dentro deste formal de partilha, recebi este valor como imóvel, como bem, veículo, ou seja qual for, ele vai compor então os meus rendimentos isentos e vai também ser um item da minha declaração de bens e direitos, onde eu vou estar informando na declaração de bens e direitos qual é o tipo desse bem. Se é um veículo, se é um imóvel, com todas as suas características e com todas as informações ali constantes e necessárias. Além disso, lá no rendimento isento, você vai identificar, lá no quadro do rendimento isento, você identifica quem foi a pessoa que fez essa doação. Nome da pessoa, o CPF e o valor. Com isto, o que acontece? Você fez origem para poder ter aumentado o seu patrimônio. Consequentemente, você tem a origem do rendimento e aonde ele foi empregado. Se porventura você não lança a renda, o rendimento isento, e só lança a declaração de bens e direitos, você fica numa situação que chamamos de variação patrimonial a descoberto. Ou seja, você aumentou o seu patrimônio, porém não tem a origem do dinheiro, de onde veio isso, para que você tenha aumentado o seu patrimônio. Então, num exemplo bem simples, bem básico, imagine que você já possuía, por exemplo, R$ 100 mil de bens e direitos. Imóvel, veículo, saldos de aplicação, conta corrente, etc. Todos eles estão lá na sua declaração. Finalizou em 2018, por exemplo, R$ 100 mil. E aí, durante o ano de 2019, você fez movimentações bancárias, você fez novas aplicações ou resgates, comprou bens, etc. E chegou no final do ano, em 31 de dezembro de 2019, você está com uma situação de patrimonial de R$ 180 mil. Então, na verdade, seu patrimônio aumentou 80 mil. Você tinha 100, agora você tem 180. O que eu fiz com a Analisa? Analisa as suas origens, as suas fontes de renda. De onde surgiram esses valores? Surgiram de rendimentos tributáveis, surgiram de rendimentos isentos, surgiram de rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Então, quando você possui renda suficiente para demonstrar que esses valores fazem parte do seu patrimônio, sem problema nenhum. Nesse caso específico, que você variou de 100 para 180, você tem que, com certeza, ter tido rendimentos isentos, tributados exclusivamente na fonte e tributáveis, superior, no mínimo, a R$ 100 mil durante o ano.
Não há nenhuma possibilidade de você ter um rendimento bruto de 50 mil, sendo que a sua variação patrimonial não foi condizente com este valor. Então, esse cuidado você também precisa ter. E é muito comum, em casos de heranças ou de doações, as pessoas não fazerem a informação no quadro de rendimentos isentos, mas informar lá na declaração de bens e direitos. E o que vai acontecer? Acontecerá de você não ter como justificar a variação patrimonial que você acabou tendo durante esse ano. Então, recapitulando. Primeira obrigatoriedade, rendimento superior a 28.559. Segunda obrigatoriedade, rendimentos isentos e não tributáveis superiores a 40 mil reais. Terceiro, realizou em qualquer mês do ano calendário de 2019 alienação de bens ou direitos em que foi apurado ganho de capital sujeito à incidência do imposto de renda. Então, o que vamos deixar extremamente claro? Esse ganho de capital que ele se refere, quando eu faço a venda de algum patrimônio onde haja ganho de capital, ou seja, o valor da venda é superior ao valor de compra, esse rendimento, esse valor, ele é rendimento também tributado exclusivamente na fonte. Ou seja, são valores pelos quais você ganhou dinheiro na venda. Por quê? Porque o valor da venda é superior ao seu valor de custo. Então isso é muito comum com imóveis. Veículo nem tanto, porque dificilmente você consegue comprar um veículo hoje, vendê-lo daqui a um tempo e ganhar dinheiro. Normalmente você perde, né? O valor do bem, ele tem depreciação, esse desgaste pelo si, sabe? E, consequentemente, isso vem numa maior situação na venda de imóveis. Na venda de imóveis é normal você ter uma variação positiva, porque o imóvel ele tem uma crescente, ou seja, ele tem uma atualização de mercado a qual não poderá e não deve ser considerada na sua declaração. Ou seja, na minha declaração de bens e direitos, se eu comprei um imóvel há 30 anos atrás e paguei por esse imóvel 80 mil reais, até hoje ele está fazendo parte do meu patrimônio, ele vai continuar valendo 80 mil reais. Eu não posso, por exemplo, como muita gente faz erroneamente, eu não posso corrigir o valor desse bem pelo valor venal, por exemplo. A atualização de valores de bens imóveis não existe perante a Receita Federal, não existe essa situação de atualização de seu valor. Como que poderia acontecer algum acréscimo a esse valor? Eu tenho esse imóvel, ele já tem 10, 15, 20 anos de uso, eu vou fazer uma reforma, eu vou fazer uma ampliação ou algo nesse sentido. Aí sim, esse valor vai ser agregado a esse novo custo que você teve por ter ampliado, por ter reformado, desde que você guarde, evidentemente, as notas fiscais de compra dos materiais e assim sucessivamente. Então, recapitulando, eu tenho um imóvel e vendi esse imóvel. A venda desse imóvel foi por valor superior ao que constava na minha declaração de imposto de renda. Consequentemente, eu vou estar apurando o chamado ganho de capital. E esse ganho de capital, via de regra, existe hoje quase uma tabela progressiva, mas o mínimo é uma tributação de 15%. E essa tabela ela é progressiva para cima, dependendo do valor de venda, quando superior a 15 milhões de reais, 25 milhões de reais, etc. Então significa dizer que quando você apura ganho de capital, eu tenho um imóvel na minha declaração que está por 70 mil reais e eu vendi esse imóvel por 100 mil reais. Existe um programa apartado da declaração do imposto de renda, chamado ganho de capital, onde nesse programinha, bem simples, bem fácil, eu vou informar que eu comprei esse imóvel em tal data, pelo valor de tantos reais, e estou vendendo agora, em 2019, em tal data, por um valor a mais. Apurar, evidentemente,
o valor do ganho de capital e você vai fazer um DARF e vai recolher. Lembrando que quando existe apuração do ganho de capital, o imposto vence no mês subsequente ao valor recebido. Então, eu recebi no mês, por exemplo, de abril de 2019. O imposto eu teria que ter recolhido já lá atrás, em maio de 2019, e não especificamente agora na declaração do imposto de renda. A declaração só vai informar o que já aconteceu no passado, nada específica fora dessa situação. Tudo bem? Nenhuma dúvida até aí? Então, a apuração do ganho de capital toda vez que você tem a venda de um bem, normalmente imóvel, superior ao valor de custo, ao valor que está declarado no seu imposto de renda. Na quarta situação, nós teve ou tem a posse ou a propriedade de bens ou direitos que em 31 de dezembro de 2019 ultrapassou 300 mil reais. Então, eu até tenho uma pessoa conhecida que está nessa situação. Ele recebeu uma herança e está há mais de um ano desempregado, mas a herança que ele recebeu já em 2018, os bens que ele recebeu ultrapassam tranquilamente esses 300 mil reais. E ele não tem renda. A renda dele, renda que eu quero dizer de trabalho, né? Ele tem um valor aplicado e ele vive desse valor. Não tem nenhum imóvel, pelo menos durante 2019 ele não teve nenhum rendimento de aluguel, então ele viveu do que ele tinha de aplicações financeiras. Mas ele está obrigado a entregar a declaração porque a soma do patrimônio dele ultrapassa 300 mil reais. Então, o que significa dizer? Na grande maioria dessa situação, ele não tem nem imposto a pagar e muito menos imposto a restituir. Porque o que ele teve de imposto retido nas aplicações financeiras é considerado rendimento tributado exclusivamente na fonte. Portanto, não vai gerar restituição. E como ele não teve renda comprovada, quer seja de pessoa jurídica, quer seja de pessoa física, ele não teve também nenhum imposto devido. Então, o que vai acontecer? Ele está na obrigatoriedade da apresentação da declaração, todavia, ele não vai ter nem imposto a pagar, nem imposto a restituir. Por outro lado, se ele tivesse, por exemplo, alugado um ou dois imóveis no ano passado, e esses aluguéis ultrapassassem 2.200 mais ou menos de valor, R$ 2.200 de valor locatício mensal, ele inclusive teria que declarar e ia apurar imposto devido. Aí, dependendo da situação da declaração, poderia ser que ele tivesse imposto a pagar ainda, ou não teria imposto a pagar, dependendo das deduções que ele porventura tivesse. Até aí tudo bem, pessoal? Está um tanto quanto tranquilo? Posso continuar por aqui? Maravilha! Muito bom. Eu tenho uma dúvida que eu vou já aproveitar para responder. A dúvida é como lançamos o investimento de previdência privada. Então vamos só colocar duas situações, né? A previdência privada hoje ela vem de dois caminhos. Uma chamada P de pato, PGBL, e outra chamada de V de Vitória, VGBL. A PGBL, ela te permite deduzir, inclusive, uma parte do seu imposto devido. Então, a PGBL você vai lançar em pagamentos efetuados. E nesse quadro, pagamentos efetuados, ele vai pegar depois um percentual deste valor e abater do seu imposto devido. Por outro lado, se a sua aplicação é de VGBL, ou seja, não é vida garantidor de benefício livre, você declara como bens e direitos. E como bens e direitos, ele não vai ter nada abatendo do seu imposto devido, mas é um capital que vai sendo formado.
você tinha lá, por exemplo, 50 mil reais de VGBL em 2018, durante 2019 você fez novos aportes, vou chutar, de 5 mil reais. Então, esses 5 mil que você pagou durante o ano de 2019, ele aumenta o seu patrimônio. Você tinha 50 mil em 2018, agora você tem 55 mil em 2019. Isso quando o VGBL. O PGBL e demais previdência são pagamentos efetuados. Existe um quadro especificamente para esta situação. Ok? Muito bom. Seguindo. No caso de você ser casado e esse patrimônio é do casal, né? É do casal, ou seja, foi constituído na constância posterior ao casamento, com comunhão parcial ou total de bens. O que, que vai acontecer? Um dos dois tem que declarar. E o que declarar pode ou não trazer o cônjuge como dependente, porém, se não trouxer, ele declara todo o patrimônio na declaração dele. Né? Então, o marido, a esposa tem tem patrimônios, né, que foram oriundos pós-casamento, e esse ano ela vai declarar como dependente do marido. Consequentemente, vai fazer uma declaração só e o patrimônio vem todo para a declaração do cônjuge, ok? E daí não precisa ela fazer declaração porque ela está entrando como dependente dele. Item 5. Passou a condição de residente no Brasil e encontrava-se nessa situação em 31 de dezembro de 2019. Então, o que precisamos segregar um pouquinho, né? O que se considera residente no Brasil. Toda pessoa física que permanece no país e assim esteve até 31 de dezembro, em um período superior a 184 dias, ele é considerado residente no país. Então, bem grosseiramente falando, todas as pessoas físicas que retornaram ao Brasil até dia 30 de junho, ele estava nessa situação até 31 de dezembro, então ele atingiu esse número mínimo de dias para ser considerado residente no Brasil. Ok? Tem uma pergunta que está dizendo sobre venda de ações, né? Então, quando falamos de operações, eu imagino que sejam operações day trade, aquelas operações que você compra e vende ações todo dia, está negociando ali constantemente. As operações day trade, elas são tributadas pela sua variação dentro do mês. E aí, se gerar imposto devido, você já recolhe dentro do mês como rendimento tributado exclusivamente na fonte. A declaração depois é só uma compilação das informações. Vai demonstrar que no mês de, por exemplo, fevereiro você teve resultado positivo de ações e de tantos reais o ganho e consequentemente o imposto foi de tantos reais, ok? Então isso chamamos de operações day trade. Se não for operação de ações day trade, se era, por exemplo, você comprou um lote de ações do Banco Itaú, porque o gerente falou para vocês que estava numa situação muito boa, você comprou um lote de ações e está fazendo operações em bolsa de valores. Você comprou esse lote de ações, ficou lá 6 meses com ele e depois de 6 meses você vendeu. Quando você vende, aí sim haverá apuração de ganho de capital na valorização das ações, se houve valorização. Se não houve valorização, você não vai ter apuração do ganho de capital. Lembrando que essas operações de ações, fora as operações day trade, elas serão tributadas quando no seu conjunto ultrapassar 20 mil reais. Então, o limite de 20 mil reais não está dentro das operações day trade. Ok? Seguindo aqui. Nós estávamos falando
Saiu aqui o meu ajuda, instruções de preenchimento. Só um minuto para mim ir na sequência aqui direitinho, tá? Então estávamos na situação de residente no país, tudo bem? Condição de residente no país nós já esclarecemos. Item 6. Item 6. Atividade rural. Atividade rural é um caso bem à parte e dentro da atividade rural ele só vai ser tributado se a renda dele durante o ano tenha ultrapassado R$ 142.798, ou seja, 5 vezes aquele limite inicial de 28.559. Então, para quem tem atividade rural, em qualquer situação, só vai estar obrigado a fazer a declaração de imposto de renda se o rendimento da atividade rural dele ultrapassou R$ 142.798. Mas esta situação não tira nenhuma das outras que nós vimos. Então, se ele tem um sítio e esse sítio tem valor igual ou superior a 300 mil, ele está obrigado a declarar porque tem um item dizendo que se eu tenho bens e patrimônio superior a 300 mil reais, eu sou obrigado a declarar. Então aqui é mais uma situação, não que esta exclua qualquer outra situação anterior. O que ele está dizendo aqui é que o rendimento da atividade rural vai te obrigar a declarar se você teve R$ 142.798 ou mais, e inclusive preenchendo o demonstrativo da atividade rural. Então vejam que nós já estamos na sexta situação, né? E isso é uma situação que pode ocorrer, tá certo? E dentro desse contexto, nós temos 6 obrigatoriedades, 6 situações que nos obrigam a fazer a declaração do imposto de renda. E dentro deste contexto, não se prenda, como muita gente faz, ao primeiro item. Ah, eu não ganhei 28.500 no ano, então eu estou desobrigado de apresentar a declaração. Não, não existe isso. Uma outra coisa que a gente sempre observa pessoas que falam, não, eu já tenho mais de 65 anos de idade, eu não estou obrigado a declarar imposto de renda. Não existe limite para a idade, existem situações de rendimentos. A pessoa física que seja aposentada e que ganhe rendimentos da aposentadoria do INSS,
uma parte do seu rendimento vai ser considerado rendimento isento, em torno de R$ 24.000 no ano. O que ultrapassar R$ 24.000 no ano é considerado rendimento tributável e ele não está isento de declarar. Por conta de idade, ele pode estar isento de declarar por conta de outras situações. Então, uma pessoa, por exemplo, que recebeu R$ 30.000 no ano, ele é aposentado, está acima de 65 anos de idade. Os 30.000 que ele recebeu da Previdência, 24.000 serão considerados rendimentos isentos. Os outros 5.000 e os outros 6.000 vai ser considerado rendimento tributável. Por esses dois parâmetros, ele não está obrigado a declarar. Por estes dois parâmetros. Por quê? Ele teve R$ 6.000 de rendimentos tributáveis, ficou abaixo dos 28.500, e 24.000 ele teve de rendimento isento, ficou abaixo do limite de R$ 40.000. Então eu tenho duas situações, rendimento tributável e rendimento isento. Não é a idade que é um fator determinante para que ele não declare. Ok? Tranquilo aí? Muito bom. Em estando dentro de um desses contextos, ou eu quero fazer a declaração para efeito de controle, para eu ter um documento a mais, se eu quiser tirar um visto de um passaporte ou coisa do tipo, qualquer situação você pode fazer a declaração de imposto de renda. Em qualquer situação. O que eu peço muita atenção para todos, né? É não inverter números, tomar muito cuidado com as informações, porque poucas pessoas têm acesso à certificação digital, né? E pela certificação digital eu consigo baixar muitas informações que já estão pré-cadastradas lá na Receita Federal. Na grande maioria eu pego o papel, o informe de rendimento do banco, o informe de rendimento da empresa, o informe de rendimento da Previdência Social, seja de onde for, e vou digitando aqui na declaração. Então, às vezes, uma inversão de número te faz cair na malha. Porque hoje o sistema funciona da seguinte forma: todos os bancos, todas as empresas informam para a Receita Federal até o dia 28 de fevereiro de cada ano que o CPF tal teve esses rendimentos, teve esse desconto de previdência social, teve esse desconto porventura de imposto de renda na fonte e assim sucessivamente, inclusive saldos de aplicação, saldo de conta corrente, o rendimento de aplicação financeira, seja CDB, RDB ou de poupança. Então a Receita Federal, até o dia 28 de fevereiro, ela tem um banco de dados na mão, aguardando que nós entreguemos as declarações de imposto de renda. E a primeira triagem, a primeira malha, não é gente que faz, é o sistema que faz. Então como é que funciona isso? Se eu digitar um centavo de diferente, meu informe de rendimento, aqui nós temos um exemplo, R$ 28.559,70 é o limite. Então, se eu recebi R$ 28.560 de rendimento tributável, eu sou obrigado a declarar. E aí, por um equívoco, eu digitei R$ 28.560,01. Quando a minha declaração cair, ela vai direto para a malha, porque o sistema está esperando R$ 28.560, não R$ 28.560,01. O sistema não cruzou, já te colocou dentro da malha. E essa malha você pode se antecipar a sua verificação. O que eu quero dizer com pode verificar a sua... Verificar não, antecipar-se, né? Eu quero dizer com antecipar-se em relação ao que pode ser feito imediatamente. Existe a possibilidade de você verificar o quê? Com o número do recibo da sua declaração de imposto de renda deste ano e a do ano passado, você pode gerar um código de acesso dentro da Receita Federal e gerar, evidentemente, uma senha particular e pessoal. Você consegue fazer consultas de algumas informações dentro do site da Receita Federal. E uma das consultas que é possível ser feita é a verificação de como está o processamento da sua declaração. E por esse caminho, você consegue verificar se você caiu na malha ou não. E não
não é raro não, pode acontecer de você verificar que você caiu na malha porque você, por exemplo, declarou um pagamento de um médico e ele lá não declarou que recebeu esse honorário de você. Então ele vai identificar, ó, existe incompatibilidade com os valores declarados nos pagamentos de médicos e dentistas, por exemplo, ou no pagamento de qualquer outra situação, ou inconsistência no valor informado de previdência, ou inconsistência no valor de rendimentos. Então ele já te filtra aonde a Receita fez uma prévia na sua declaração. E aí você tem tempo hábil de verificar como está o processamento da sua declaração e se observar que houve algum problema, você tem tempo de corrigir antes do fisco se pronunciar contra você. Você se autocorrige, se assim podemos dizer. E aí, dentro desse autocorrige, é bom a gente lembrar três situações. Primeiro, hoje e há muitos anos, nós temos dois tipos de declaração de imposto de renda. O que chamamos de declaração completa e uma que chamamos de declaração simplificada. A declaração completa, ela provém de uma situação onde todos os meus gastos e despesas que chamamos de dedutíveis perante a redução da minha base de cálculo, ele fica num patamar superior a 20% do meu rendimento. Então, hipoteticamente, eu ganhei 70 mil reais no ano. 20% de 70 mil são 14 mil. Se eu não tiver despesas condizentes que ultrapassem 14 mil reais, ele vai me jogar para a declaração simplificada. Ele vai me sugerir a declaração simplificada. Por quê? Porque eu não tenho despesas médicas, hospitalares, odontológicas, escolares, que mais? Previdência Social Oficial, que é o caso do desconto do INSS. Somando tudo isso aqui, dependentes para quem tem, né? Somando todas essas despesas e deduções, eu não atinjo, por exemplo, os 14 mil reais, porque eu ganhei 70 mil, 20% de 70 dá 14. Então, para mim, não vai valer a pena fazer a declaração completa. Para mim, vai valer a pena fazer a declaração simplificada, porque ele vai abater da minha base de cálculo um valor maior do que se eu lançasse individualmente cada um das minhas despesas. Então, declaração completa, declaração simplificada. O que ocorre? Até a data da entrega da declaração do imposto de renda, que esse ano excepcionalmente foi para 30 de junho, eu posso mudar esta opção. Eu vou dar um exemplo. Desculpem a tossinha. Eu vou dar um exemplo. Eu estou com a declaração pronta, mas faltam alguns recibos médicos que o médico ainda não disse que não achou, e eu também não acho, não sei, mas eu estou vendo que já está na hora de entregar, eu quero entregar com antecedência. E entrega. Se porventura até o dia 29, 30 de junho, né, que vai ser o prazo excepcionalmente para esse ano, se até 30 de junho eu identificar novos recibos médicos que eu possa lançar na minha declaração, eu posso fazer. E se eu mudar da simplificada para completa, é permitido, desde que eu faça até dia 30 de junho. Se eu for fazer isso dia 1/7, eu não posso mais. O que eu já declarei como simplificada vai ficar simplificada. Se eu declarei completa, vai ficar completa. Então o único cuidado é esse. A mudança da forma de tributação, se completa ou simplificada, vale a alteração, a retificação, até a data da entrega tempestiva da declaração. Repito, excepcionalmente esse ano de 2020, relativo aos rendimentos de 2019, o prazo final será 30 de junho. O normal é 30 de abril. Bom, além disso, a segunda informação que eu gostaria de passar para vocês é a opção pelo débito automático quem está apurando o imposto de renda devido. É uma praticidade, sim, porque quem parcela, e já há muito tempo em até 8 cotas, você não precisa ficar indo atrás do contador toda vez ou da pessoa que fez a declaração para imprimir o DARF, porque a partir da segunda parcela ele tem uma correção de taxa Selic
e essa taxa Selic é mensal. Então você não tem como fazer hoje a impressão de todos os DARFs que serão vencidos futuramente. Você vai ter que entrar todo mês e gerar o DARF e apurar o valor do imposto devido, que eu não posso te dizer qual vai ser. Eu sei que ele vai ter uma pequena atualização a partir da segunda parcela. Então, o que acontece? Acontece que, se você opta pelo débito automático, você tem essa despreocupação, né? Só que para efeito de débito automático, você obrigatoriamente, se for a partir da segunda parcela, no mínimo até dia 30 de junho, esse ano excepcionalmente, ou se você quer que inclusive a primeira parcela não seja via DARF, seja já débito automático, inclusive da primeira, você tem que entregar a declaração até dia 10 de junho. Então, antes era 10 de abril, né? Agora virou 10 de junho. Então, para quem entrega antes do prazo, ele consegue, inclusive, a primeira parcela do imposto devido ser debitada em conta. E a partir da segunda já vai ser e já vai vir o valor correto, que é atualizado mensalmente pela taxa Selic. E a terceira e última, aqui não é nem informação só, é até uma dica e um pedido. Quem estiver apurando imposto devido e está fazendo a declaração pelo modelo completo, peço, né, que lá no rol dos quadros, né, eu tenho um chamado doação direta na declaração. Essa doação pode ser para dois tipos de instituições, né? Fundo da criança e do adolescente e fundo do idoso. E estas duas, ou uma das duas doações, elas são destinadas e você destina para onde você quer. Então, para nós que somos de Taubaté, de São José ou da nossa região, e eu estou apurando imposto devido, eu estou apurando imposto e fazendo a declaração pelo modelo completo, o simplificado não vale, eu posso destinar uma parte do imposto para a doação para o fundo da criança e do adolescente e eu vou indicar para qual município eu quero que vá esse dinheiro. E não vai te custar nada. Por quê? Porque se você deve 1.000 de imposto, ele vai pegar um percentual desse 1.000 e vai falar, você faz um DARF nesse valor, por exemplo, R$ 50, e os outros 950 é para a Receita Federal. Então, não tem grandes problemas, né? A única coisa é que a doação não é parcelada. Então, o valor da doação direta na declaração, ela abate do seu imposto que você deve para a Receita, você faz um DARF só e paga. E o restante pode ser parcelado pela Receita Federal. Mas eu vejo isso com excelentes olhos, né? Excelentes olhos. Isso é muito legal. Para quem já entregou ainda pode fazer a doação, quero crer, Fabiola, pode. Eu acredito que você tenha entregue, mas ainda não tenha pago imposto, porque o pagamento dele é 30 de junho, né? Então você pode fazer a retificação, sim, desde que você, como disse, esteja fazendo a declaração pelo modelo completo. E dentro desse modelo completo você vai encontrar uma aba do seu lado esquerdo no programa chamada doação direta na declaração. E essa aba, só para eu enxergá-la aqui, eu já vou dizer para vocês aonde que ela está, fica até mais fácil, tá? Essa aba, ela está... Deixa eu pegar uma declaração completa aqui. Declaração completa. A doação direta na declaração está antes da barra de bens e direitos. Ela está depois de pagamentos efetuados, doações efetuadas, daí vem um ícone, doações diretamente na declaração. Entrando ali, desde que tenha sido feito, sem nenhum problema. Então, você vai entrar, vai retificar e vai optar pelo valor da doação ali. E aí ele vai abrir qual município, etc, etc. E aí o que vai acontecer? Repetindo, você apurou R$ 1.000 de imposto devido, joia. Ele vai pegar até, eu não me lembro agora se é 3 ou 6%, mas não importa, 3%, são R$ 30. Então dos 1.000 ele vai cair para 970.
tudo bem? E aí esses 30 vai ser um DARF específico. Os outros 970 você vai poder parcelar em até 8 parcelas, ok? É isso. Eram estas as informações que eu gostaria de passar para vocês. Agradeço as perguntas que vocês já enviaram. As que porventura eu não consegui explicar, fiquem à vontade. Nós ainda temos, pelo que eu tenho de informações aqui da Conda Unital, mais 10 minutos. Então eu abro para dúvidas e vou tentar explicar todas elas. Eu esqueci de no início me apresentar, foi uma falha da minha parte. Me chamo Celso Alves dos Santos, sou professor da cadeira de auditoria, Laboratório Contábil e Contabilidade Imobiliária e Cooperativa da Universidade de Taubaté, especificamente no departamento GEM, há pouco mais aí de 20 anos, e sou profissional da área contábil, também há pouco mais aí de 30 anos. Ok? Me desculpe pela falha, esqueci da apresentação inicial, estou fazendo agora no fim. Mas, de qualquer forma, fica aberto para perguntas. Obrigado a vocês. É um prazer estarmos agora online, né? Eu estou dando aula online também, é muito louco isso, né? É muito diferente do que a gente tem de experiência nesses últimos mais de 20 anos. Mas de qualquer forma foi um prazer também estar com vocês. Eu que agradeço vocês estarem aqui comigo. Obrigado a vocês, com certeza. Alex Soares. Embora você não tenha entendido pelo jeito muita coisa, é, a partir do momento que você começar a fazer a sua declaração de imposto de renda, você vai começar a ver e a observar o quanto isso nos incomoda, né? Eu tenho por hábito dizer que ninguém gosta de pagar imposto, nem eu, né? Mas dentro da lei a gente pode chegar em situações que a gente consegue minimizar essa carga tributária. Eu sempre bato nessa tecla que sempre, obrigatoriamente, dentro da lei. Fora da lei não faz sentido, né? Mas de qualquer forma, estou aberto. Estou lá no departamento GEM, né? Eu acho que no segundo semestre. Por enquanto em aulas online por aqui. Tá bom?
O Igor, ao final aqui, a conta me informando que eu vou dar um gravar disso para lá. É, de qualquer forma, tranquilo, tá? Essa solicitação sua para participar tá autorizada, ok? Oi, Ângela, boa noite. Pessoal, a conta pedindo para a gente encerrar. Então, novamente agradeço a todos. Vou seguir os padrões aqui que a Com me colocou para poder deixar esse vídeo disponível para vocês. Ok? Obrigado a todos, hein?